Glória a Jesus. Vamos orar, vamos entrar aí no modo aula, no modo edificação. Glória a Jesus. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Hoje os jovens vão continuar aqui. Na próxima EBD já vai fazer um rodízio, não vai, tá? Vão estar as mulheres, vão estar os homens, entendeu? Aqui nesse rodízio, para estar na nave, até por conta da gravação também, tá bom? Permita ela que você venha aqui, agora para começarmos a... Salve a igreja, capaz de dois, amém? Oremos. Deus, te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Deus amado, Deus querido, obrigado pelas 6 horas da manhã. Estarmos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Toma cada um dos nossos irmãos que aqui entraram, chegaram até o teu templo, para te glorificar, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Toma o estudo da Escola Bíblica Dominical, Senhor, a qual vamos estar aprendendo mais contigo, a cada classe, a cada professor que vai estar ministrando nesta manhã, Senhor. Toma tudo que vai ser feito, os louvores que vão ser entoados. Deus abençoa nossas vidas, Senhor, porque estamos aqui de coração aberto para prestarmos culto e adoração ao Senhor. Nos abençoa e nos dá vitória, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Isso aí. Estamos felizes de estar na casa do Senhor hoje. Tivemos já uma oração abençoada. E vamos continuar aqui louvando, entoando graças ao nosso Deus, que Ele é digno de toda hora, toda glória e todo louvor, né? Amém. Em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Agora só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Glória a Deus que você está aqui para adorar a Ele. Aleluia! Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande
aqui, Pai, para te adorar, Senhor. Recebe nossa adoração e nosso louvor, Senhor. Já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Todo mundo com a lição? Quem está sem lição? Todo mundo está com a lição? Tem alguém sem lição? Chamar aqui o Mateus para orar, para a gente iniciar a nossa aula. Paz, galera, vamos lá. Ó. Todo mundo de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, obrigado por estarmos reunidos aqui, Pai. Obrigado pela sua graça, Deus. Obrigado por essa oração maravilhosa, Pai. Sentimos muito a sua presença, Deus. Seja com a Joyce agora que vai estar ministrando a aula da EBD, Pai. Seja com ela, tome sua filha. Que tudo que ela venha falar seja para a edificação da sua igreja, Deus. Tome a gente que vai aprender, que a gente possa absorver e colocar em prática tudo que a gente estudou aqui hoje, lá fora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem tomar assento. Hoje nós estamos na parte 2. Vamos terminar um pouco mais cedo para dar tempo de vocês se organizarem aí com relação, né, à dinâmica. E... Não tem mais não. Está faltando? Vê se o irmão Paulo tem. Glória a Deus. Significa o quê? Que o número de pessoas aumentou aqui. Aleluia. Isso aí. Vamos lá. Então, nós estamos na segunda parte da lição, né? Tem aqui como título o Salmo, né? Tem como base aí Salmo 139, 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Né? A gente já está ouvindo isso aí por algum tempo, por algumas semanas. E, né, se não internalizar, só um afogamento nos rios de águas purificadoras, porque, né, a gente já está falando isso aqui repetidamente. Então, olha só, tem alguém cansado aqui? Aleluia, glória a Deus. Vou fazer aqui uma coisa, e vocês vão me responder levantando ou ficando sentado, certo? Então, dependendo da sua resposta, você vai ficar sentado ou em pé, tá ok? São perguntas básicas, não tem nada de... né, de constrangedor, não, isso aí é só porque está gravado, me avisaram. Então, vai ser pergunta bem básica.
Então, vamos lá. Quem gosta mais de chocolate fica sentado. Quem gosta mais de paçoca fica em pé. Gosta igual? Olha aí os paçoqueiros. Você vê que a maioria está aqui, né, em prol do chocolate. Agora, quem prefere legume fica sentado, quem prefere batata frita fica em pé. Ô, Senhor, salva essa geração do iFood. Fica em pé somente quem gosta de chicória. É a pior coisa que eu já provei na minha vida. Parece alface, mas é amargo. Mas aí, olha as irmãs aí, fora da caixinha. Quem gosta de estudar, fica em pé. Quem não gosta, fica sentado. Quem está mentindo, fica em pé. Agora que vocês já tiraram essa preguiça aí do corpo, a grande questão eu poderia fazer 1000 perguntas, dificilmente alguém aqui levantaria e sentaria em todas as respostas juntos. Por quê? O que a gente tem aprendido? Nós somos inegavelmente diferentes. Nós somos inegavelmente diferentes. E aí, eu queria ser uma pessoa centrada igual o Lucas, mas eu quero começar por uma parte aqui invertida da lição, que diz o seguinte, que... Deixa eu achar aqui onde está, que aí vocês acompanhem comigo. Que fala sobre imitação. Lá na segunda parte, aqui, ó. É por isso que imitar o ministério de alguém... Acharam? Abram a lição aqui, nessa parte aqui. Isso, vou pedir a alguém aí para ler. Pode começar assim que a gente vai na ordem, né? Aqui, alguém aqui do link 3. Começa lá no seu modo de ser. Lá na outra parte, na parte antes. Seu modo de ser, isto é, sua personalidade, influenciará de maneira direta a maneira e o lugar em que você usa as habilidades e os dons espirituais. Por exemplo, 2 pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. O marceneiro sabe que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira que de modo perpendicular a elas. De igual maneira, quando você é forçado a atuar de certo modo fora das características de seu temperamento, cria-se tensão e desconforto, e ainda é necessário quantidades extras de esforços e energia, sem falar que os melhores resultados não são atingidos. Continua. É por isso que imitar o ministério de alguém jamais produz resultados. Você não tem a personalidade de outra pessoa. Além do mais, Deus criou você para ser você mesmo. Você pode aprender com o exemplo de alguém, mas deve filtrar o que aprende por meio de sua forma. Temos hoje muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender a sua personalidade, a fim de que você possa determinar como usá-la para Deus. Então, está dizendo aqui que todo mundo é diferente. E, graças a Deus, principalmente aqui na juventude, não tem como. Eu não vejo ninguém aqui que seja extremamente parecido a ponto, de falar, cara, você é idêntico, nem na aparência, nem no jeito de ser, nem no gosto, e isso é coisa de Deus. Então, provavelmente, uma pessoa que não levantaria, sentaria na mesma situação em todas as perguntas. Praticamente impossível, porque em alguma questão você vai destoar e vai ser diferente. E aqui está falando sobre não imitar o ministério de ninguém.
E aí, né, estou ao vivo, não posso fazer aqui, mas se vocês pensarem, existem pregadores que, você fala assim, cara, parece que eu já escutei ele em vários cultos, porque eles respiram igual, né? Eles falam igual, entonam a voz igual, e você pensa, cara, por quê? Porque eles tomaram alguém como referência e acham que tem que ser idênticos àquela pessoa. Não, quando a gente for pregar, quando a gente for cantar, né, tem gente que muda a voz completamente, que você não reconhece, parece um padrão ali. Por quê? Porque você olha para aquela pessoa, você fala assim, não, essa pessoa aí é o padrão e eu quero ser como ela. E o que acontece? A gente começa a realmente querer ser aquela outra pessoa e fazer tudo como aquela pessoa faz. E isso aí não é de Deus, porque quando a gente imita alguém, a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça com o nosso jeito. Porque o meu jeito não vai alcançar todas as pessoas. Então, precisa de pessoas de outro jeito para alcançar outras pessoas. Então, isso aí é um bloqueio para o avanço do reino. Imitação é um bloqueio para o avanço do reino. Ah, mas tem pessoas que são muito parecidas. E aí, uma coisa que aconteceu comigo, né? Um dia, uma pessoa, um tempo atrás, falou assim, Joyce, a minha tia, era uma adolescente, né? A minha tia perguntou assim, por que as pessoas que você se relaciona, que, né, você tem aí um contato, porque ela acha que as pessoas ficam parecidas com você. Só que era uma crítica, não era uma observação, entendeu? Legal, não. Que tinha todo um contexto, né, que não, é ilícito eu contar aqui. Mas, aí eu falei assim, aí eu ri, né? Eu falei assim, poxa, eu queria, né? Aqui minha natureza carnal, queria toda a honra, toda a glória e todo louvor para mim. Mas eu falei assim, você acha que essa pessoa gosta da mesma coisa que eu? Essa pessoa se veste como eu? Essas pessoas, elas falam como eu? Não. Então, por que vocês acham que a gente, né, que as pessoas que a gente se relaciona começam a ficar parecidas? Não é por imitação pessoal. É porque quem é o nosso padrão? Jesus. Se nós todos aqui começarmos a olhar para esse padrão e começarmos a querer ser o que Jesus o que Jesus foi quando ele estava aqui presente na terra, o que vai acontecer? Inevitavelmente nós vamos nos parecermos. Por quê? Porque todos nós estaremos parecendo com Jesus, tratando as pessoas como Jesus trata, amando as pessoas, sendo aquilo que Jesus quer que a gente seja. E aí Paulo falou aqui, ó, sede meus imitadores, porque eu sou bonzão? Porque eu sou maravilhoso? Porque eu sou legalzão? Não. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, o que a gente deve imitar uns dos outros? Aquilo que você percebeu que tem de Cristo na vida dela. Simples. Se você vê que uma pessoa está agindo como Jesus, assim, essa atitude dela aqui, eu quero para mim, quero saber como ela consegue agir assim. Por quê? Porque não é sobre aquela pessoa, é sobre Jesus. Se a gente continuar, se a gente começar a olhar para o mesmo modelo, inevitavelmente a gente vai ficar parecidos. E glória a Deus por isso, quando o padrão é Jesus. Fora isso, a imitação bloqueia o reino. Fala, amado meu. Pai do Senhor para a igreja. Tem um versículo no livro de Provérbios que eu acredito que tem a ver muito com isso. Quando a palavra de Deus diz assim, Provérbios 27, 17. Com o ferro se aguça, assim o homem a seu amigo. Se eu estiver cheio de Deus e andar com outro irmão que está cheio de Deus, né, nós vamos ser cheios de Deus. Agora, se eu estiver cheio de Deus e o irmão estiver cheio do mundo, né, eu acredito que o mais forte é o que está em mim, né? Então, o outro irmão que está cheio do mundo vai passar a ser cheio de Deus, né?
Agora, se eu estiver cheio do mundo e estiver perto de outra pessoa e tiver aquele relacionamento ali com a outra pessoa também vai ser cheia do mundo, né? Como ferro afia o ferro, né? Eu faço muito churrasco. Então tem um ferro lá que eu pego a outra lâmina lá, o ferro vou aguçando, ó, aí vai ficando afiado. Assim é eu com outra pessoa. Se eu estiver cheio de Deus, a outra pessoa vai estar cheia de Deus. Agora, se eu estiver cheio do mundo, a outra pessoa vai ser cheia do mundo. Amém? Tanto é que a gente busca instintivamente pessoas para se relacionar que tenham o mesmo foco, o mesmo objetivo. Então, vamos voltar lá para o início, ali para a primeira parte. Pedir aí para alguém do TIM ler esse primeiro parágrafo. Forma usando o seu modo de ser. Não damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a 2.400.000. Potência. Se você fosse escrever esse número com cada zero da espessura de 1 polegada, seria necessária uma tira de papel de 60.000 quilômetros, para que você tenha ideia do que isso significa. Alguns cientistas acreditam que um número de todas as partículas do universo não passa de 10, seguindo a 76 zeros, e muito menos que a possibilidade de seu DNA. Sua singularidade é um fato científico da vida. Quando Deus o fez, ele quebrou o molde e nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. Gente, isso é assustador, né? Eu fico pensando nisso. E imagina, 8 bilhões de pessoas no planeta e verdadeiramente você é exclusivo. Quem consegue fazer tanta diversidade com tantas possibilidades? Isso é coisa de Deus. E a gente não pode desprezar. E muitas vezes a gente tem desprezado. Por quê? Porque a gente não aceita quem Deus nos criou para ser. Por quê? Porque a gente está olhando para outras pessoas, outras coisas, a gente não consegue parar para descobrir o que Deus quer da gente. E isso é muito importante. Então, eu acredito, né, firmemente, que essa pauta aqui não está sendo colocada recorrentemente à toa. Porque muita gente não tem fluído por conta de não achar que tem algo para oferecer. Por quê? Porque olha para outras pessoas e, né, vocês sabem que a rede social é uma desgraça. Né? Uma desgraça que você vê ali, você quer ter aquele corpo, aquele cabelo, aquela personalidade, porque, né, a gente acredita nessas fake news que nos apresentam, porque ninguém é perfeito, né? A gente sabe disso. Então, nós precisamos entender que Deus não fez essa diversidade toda à toa. Imagina, olha aqui, se fosse escrever esse número com cada zero da espessura de 1 polegada, seria necessário uma tira de papel de 60.000 quilômetros. Eu nem sei, nem imagino de onde até onde seria isso aqui, não faço ideia. Então, ele fez você e quebrou o molde. E aí a gente fala assim, eu queria ter outro molde. Deus erra? Tudo bem, ele cria tudo perfeito. A gente que dá uma estragada, né, na máquina, na situação. Mas aí é o pecado. Aí misericórdia. Né? E aí, um dia a gente vai ter o corpo glorificado, vai dar tudo certo. Mas Deus aprecia a diversidade, a gente precisa apreciar. E uma coisa que eu tenho aprendido com muito esforço é tentar olhar para as pessoas de acordo com as lentes dela. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma situação, eu falo assim, eu resolveria essa situação, eu reagiria nessa situação dessa forma. E o que a gente faz? A gente idealiza. Pô, mas era só fulano fazer isso, mas fulano chora. Aí você fala assim, mas fulano chorou? Mas se você entender, se você estivesse na pele dela, você também ia chorar. Então,
o que a gente quer? A gente olha para a gente e fala assim, eu sou o padrão. E a gente quer que todo mundo reaja das mesmas maneiras, quer que todo mundo faça as coisas da nossa maneira. E aí a gente chega à conclusão que ninguém vai fazer. E o que a gente faz? A gente faz porque acha que ninguém vai fazer tão bem quanto a gente. Mas não é sobre fazer bem, é sobre o nosso jeito único de fazer, que se você der para outra pessoa fazer, ela vai fazer diferente. E aí você acha que esse diferente é pior. E da mesma forma, eu estou fazendo uma coisa, aí você fala, pô, faria isso diferente, e assim todo mundo. Só que a gente encara o diferente como ruim, como inferior. E aí é que está o problema. A gente tem que encarar o diferente como diferente de Deus, como a forma de Deus trabalhar. E aí você fala assim, pô, aquela pessoa ali, pô, chatona. Caraca, quando ela canta, desafina, quando ela prega, meu Deus, durmo. Mas aquela voz ali, mansa, vai alcançar alguém. Tá rindo, né? Vai alcançar alguém que não gosta de barulho. Tem gente que não suporta gente que grita. Que quando grita, aí a pessoa já não ouve mais nada. E aí, quando aquela voz mansa e humilde que faz você dormir, faz o coração dela queimar. Então, faça do seu jeito. Amém? Agradeço a oportunidade. Mas é verdade. Faça do seu jeito, porque esse é o jeito de Deus. E é o melhor jeito. E não importa se eu não vou apreciar. O céu vai estar em festa, porque você está cumprindo o seu propósito. Então, faça do seu jeito. Claro que a gente é perfeito? Não. Então, tem coisas que a gente vai se aperfeiçoar. Quem canta, eu canto do meu jeito, igual uma taquara rachada? Não, vai estudar. Né? Vai estudar, vai aprender, vai se aperfeiçoar naquilo que Deus te chamou para fazer. Não é sobre não ligar para nada e fazer tudo de qualquer jeito, mas saber que o seu jeito único, a sua voz é única e cabe em todos os louvores? Não. Quem canta sabe aí. Tua voz alcança todas as notas? Não. Não sei falar mais nada sobre isso. Que eu ia falar negócio de timbre, né, soprano, mas deixa para lá. Então, vamos continuar aí. Então, Wave, lê aí a segunda parte. Essa segunda é óbvio. E o link 3 já abre em 1 Coríntios 12, 6. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar em volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação de traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as que gostam de diversificar. Fez os racionais e os emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor com tarefas individuais, enquanto outras têm melhor desempenho em equipe. A Bíblia diz que Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12, 6. Aí, quem achou pode ler. 1 Coríntios 12, 6. A Juliana. Primeira Coríntios 12, 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Exatamente isso. Deus aprecia a diversidade. Tem gente que funciona melhor de manhã e tem gente que funciona melhor à noite. E tem gente que não funciona. Mas esses aí, o quê? Deus faz funcionar. Porque para Deus não existe impossibilidades. Glória a Deus. Então, a pessoa racional, por exemplo, ela tem muita dificuldade de lidar com pessoas emocionais, mas imagina se o mundo fosse todo racional. Game over. Né? E se fosse todo mundo emocional, quem ia trazer a razão? Não ia rolar. Né? E isso traz conflitos. Porque a gente quer, aquela pessoa muito insensível, aquela pessoa tinha que ser mais sensível. E o outro fala, caraca, aquela pessoa ali pensa demais, tudo para ela calcula de uma forma assim, né, exata. Só que precisamos de todos esses tipos para que as coisas realmente funcionem da maneira de Deus. E a coisa mais linda aí, Deus é que age em tudo e em
Todos. Então, tem pessoa que é mais introvertida e a pessoa acha que é um problema. Claro, uma timidez extrema que impede você de avançar precisa ser trabalhada. Mas o fato de você ser um pouco mais quieto, não tem problema nenhum. Faz parte, é importante, né? E a pessoa extrovertida também tem que existir. Mas imagina, gente, se você todo mundo uma festa. Gente, insuportável. Uma canseira que ninguém aguentar. Tudo é uma festa, tudo é um oi, tudo é um alá, tudo você quer. Várias vergonhas alheias que a gente passa, né, por conta disso. Mas tudo bem. Então, tem gente que precisa, né? Ó, segura aí, dá uma segurada, né? Que o ambiente é... Então, a gente precisa disso, desse equilíbrio. E não tem problema nenhum uma pessoa ser mais quieta e uma pessoa ser mais expansiva. Nós precisamos respeitar, né? E não querer que aquela pessoa se encaixe naquele molde. Isso é importante. Então, a gente precisa respeitar, apreciar e saber que é um instrumento para a glória de Deus, que é o mais importante. Porque o evangelho não é para satisfazer o que eu acho que é bom, o que eu acho que é certo. É sobre Jesus. E se ele quis que fosse assim, é o melhor. E se a gente está indo contra essa percepção, a gente está indo contra a palavra de Deus. Então, não apreciar a diversidade é ir contra o reino. E aí, no próximo tópico aqui, fala, né, dos discípulos, e fala assim, ó, a Bíblia apresenta provas suficientes de que Deus usa todos os tipos de personalidade. E aí, quem sabe sobre os temperamentos? Quem já estudou, quem já viu sobre os temperamentos? Gisele sabe tudo aqui, ó, Kaique está falando. Quem quiser uma consultoria, Gisele. Sobre os temperamentos. Então, aí está falando, Jesus escolheu Pedro, que era sanguíneo, né, que uma das marcas é ser impulsivo, vai lá, faz, corta a orelha, bota a barraca no monte, né, e faz de tudo. Mas imagina se todos os 12 fossem iguais a Pedro. Gente, não dá. Ia ficar todo mundo ali parado ali. Acho que os 12 tinham segurado Jesus. Jesus nem ia para a cruz. Ele ia segurar assim. Não vai não, Jesus, que isso aí... Não, mas Deus escolheu, né? Jesus lá escolheu Pedro, porque Pedro também era importante. Mas não só Pedro. Escolheu também os outros que tinham características. Quem viu The Chosen aí? Vocês veem ali que é bem marcada ali, né? As situações... que um vai ali equilibrando o outro, um é mais rançoso, o outro é mais, né? Paulo, né, que veio depois, era colérico, né? Então Paulo vai ali, tal, vou lá, vou matar, vou fazer acontecer. Foi importante para o reino avançar, mas ele aprendeu a não matar. Mas, aleluia, isso é importante, né? Jeremias ali melancólico. Chorou, Senhor, não quero mais pregar. Aí, do nada, meu Deus, mas o fogo aqui no meu peito, que não me dá descanso, eu tenho que falar. E foi ali, cumpriu o propósito maravilhosamente bem. Então, temos aí os temperamentos diferentes. E quando a gente... E claro que isso traz conflitos, óbvio. Por quê? Porque, além de ser diferente, existe o quê? O pecado. Que o problema da gente é esse, né? É o pecado. Então, os temperamentos, eles têm coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins. Então, também não dá para a gente levantar a bandeira, não, eu sou assim porque eu sou sanguínea, porque eu sou colérica. Não, mas isso aqui, ó, precisa ser moldado, esmagado, triturado, refeito, de acordo com a palavra de Deus. Então, não dá para a gente usar essa desculpa para pecar. Por quê? Porque não tem desculpa para pecar. Não existe. Muito menos essa, né? E Deus vai trabalhando, colocando, associando pessoas diferentes na nossa vida. Você fala assim, gente, como que eu tenho essa pessoa do meu lado? Né? E eu falo aqui, ó, exemplo aqui, ó, meu marido colérico, nato, toda a vida, e eu, né, sanguínea. E aí o quê? Eu sou extremamente irritante para ele. E ele é o quê? Extremamente irritante para mim. Porque eu queria que ele fosse mais parecido comigo. Em contrapartida, ele é prático, eficiente, enquanto eu estou ali, né? Faço aqui, coisa, faço, e organiza tudo. Mas Deus é maravilhoso. Por quê? Porque eu precisava de uma pessoa prática, eficiente na minha vida, me botar nos eixos. E Deus é tão bom que ele falou assim, não, vou te dar um colérico, não, vou te dar 2. Aí botou a Carol.
né? Que aí os dois assim, ó, me bombardeiam. Não, mas é assim, não assim. Eu não consigo nem arrumar a casa, que eu fico assim rodando. Aí eu penso uma coisa, penso outra. Eu falo, amiga, você é muito rápido, você arrumou tudo. Ela, claro, você fica rodando, você não faz nada. Pega aqui, bota lá e não conclui nada. Né? Então, precisa. A minha meta é o quê? Ser mais organizada, prática, eficiente, como aqui as pessoas que Deus plantou do meu lado. Se eu estou avançando, não sei, mas é meta. Está aqui. Né? Então, Deus vai aperfeiçoando. Então, esse coleguinha que está do seu lado não é à toa. Aprenda com ele. Olha para ele e fala assim, você é feio, mas tem que me ensinar. Ah, eu não vou nem... Olha aí, eu vou nem falar nada. Vou nem explanar aqui, porque está ao vivo. Vou nem explanar aqui, porque está ao vivo. Então, a gente precisa apreciar e saber que Deus plantou essa pessoa, por mais que às vezes você ache que ela é irritante, mas talvez seja essa característica aí que você tem que aprender com ela. Talvez seja esse jeito dela aí, alguma coisa que te irrita, está apontando, na verdade, o seu defeito. Não é verdade? Você fala assim, caraca, essa pessoa é extremamente alegre. Será que não é você que é triste demais? Né? Será que você que, né, não tem que dar aí um up no astral? Né? E às vezes a pessoa é desorganizada demais. Aí você fala assim, pô, essa pessoa aqui, caraca, ela é muito organizada, chega a ser chata. Mas será que você não tem que entrar aí? Fala a Deus. Não, falar menos não dá, não. Quem tem que falar, fala mais. Mas a gente está aqui avançando aqui, ó. Eu estou aqui, ó, 15 anos casada. É o quê? Milagre de Deus. Entendeu? Que junta essas coisas diferentes para fazer dar algo, né, que eu não sei explicar. Mas, né, estamos aqui para a glória do Senhor. Por quê? Porque é plano de Deus juntar os diferentes. Que, gente, sabe o que é maravilhoso? Estamos aqui todos diferentes, mas a caminhada é para o mesmo lugar. Habitaremos o mesmo lugar. Nós desfrutaremos da mesma presença. Nós estaremos ali no coral, quem é soprano, quem não canta, no coral, como a Tamires pregou, santo, 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 né? Com a sua voz, acredito, né, aperfeiçoada lá, celestialmente, mas vai estar todo mundo no coral, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E Ele não escolheu alguns, Ele escolheu todos nós para isso. Então, eu quero dizer, você é importante. Flua dessa forma. E aquilo talvez que você considere um defeito seu, pode ser a sua maior qualidade. Então, valorize, ore a Deus e fala, Senhor, revela aquilo que o Senhor me criou para ser. Isso aí é muito, muito importante. E aí, ele vem falando, né, que não existe temperamento certo ou errado. Por quê? Porque todo mundo é certo, todo mundo é errado. É, porque tem um pecado. Então, assim, esse temperamento é certo? Não. Ele é bom? É. É importante? É. Então, a gente não pode eleger algo como o melhor. Porque a gente vai estar desprezando todo o resto que Deus criou. E isso aí é contra o próprio Deus. E aqui ele dá um exemplo, né, que o Brenner leu, sobre evangelismo. Pessoas introvertidas e extrovertidas. Dá aí um exemplo aí. Quem se considera mais tímido? Quem se considera tímido? Levanta a mão. Tá bom, tem umas fake news aí, mas tudo bem, vou aceitar. Vou aceitar essas fake news aí. Como você acha que seria a melhor forma de evangelizar? Cadê? Quer falar? Uma placa. Né? Ela falou assim, a placa, porque a placa você não tem que, né, abordar assim, né, de perto. Mas o que? Uma pessoa mais tímida, como ela poderia evangelizar? Mensagem como? Mensagem o quê? De texto? Papel? SMS foi forte. Quê? Aí o Kaique falou assim, o papel eu não leio, eu prefiro que alguém fale comigo. Mas tem gente que não gosta de ser abordada na rua.
Sociável demais, né? Aí, o problema do irmão. Mas o quê? Como uma pessoa introvertida poderia evangelizar? Poesia. Claro. Carro de som, de mensagem. Agindo no seu dia a dia como, né, um cidadão do reino, como Jesus. Fazendo uma peça no sinal. Deixar uma Bíblia no ônibus. Isso é legal, hein? Gostei. Deixar uma Bíblia no ônibus. Deixar mensagem no banheiro. E vocês acham que o Senhor poderia alcançar vidas através dessas metodologias aí? Óbvio. A palavra é viva, exatamente. É claro. Então, ninguém pode dizer que não foi escolhido para anunciar o reino, evangelizar, baseado no seu temperamento mais introvertido. Porque existem 1000 maneiras de comunicar o evangelho. E como uma pessoa extrovertida poderia evangelizar? Abordando, conversando. Mas o quê? Eu só penso em falar, então... Fazendo live no Instagram, vídeos, cantando. Acho que alcançariam vidas. Placa igual a Gisele falou. TikTok sem dancinha. Isso alcançaria vidas? Claro! Então, existem pessoas que vão ser alcançadas por uma placa e tem gente que vai ser alcançada por uma abordagem. Por isso que todos nós estamos convocados a evangelizar. Todos. Não vou no evangelismo não, porque eu não gosto de pegar papel, não gosto de falar. Alguma coisa você vai fazer que vai atingir o coração de alguém. Pode falar, Rafa. Isso. Estava aqui ouvindo, né, todo mundo falando aqui a respeito até do evangelismo em si, né? E a gente, às vezes, quer submeter o evangelismo, no caso, como exemplo aqui, depois eu vou falar um outro texto aqui que eu ia falar antes, mas aí já passou um monte de coisa. E aí, como eu sou tímido, eu não... Então, é questão do evangelismo, né? A gente quer submeter as ordenanças do Senhor ao nosso temperamento, e não o contrário. E aí, quando a gente pensa no próprio evangelismo, qual é a estratégia de evangelismo que Jesus ordenou para todo mundo? É o quê? A principal, assim, um só de cada vez. E vocês vão ser o quê? Não ouvi bem, mas você deve ter falado isso. Testemunha. O principal fator para você evangelizar é você ser uma testemunha. Se você vai usar placa, poema, dancinha do TikTok, evangelismo na rua, folheto, isso tudo é superficial. O principal é o quê? Você ser uma testemunha. Porque para o tímido, olha só, o tímido que é uma testemunha de Cristo, ele vai sentar do lado de alguém, ou ele vai estar parado no lugar, alguém vai sentar do lado dele e vai puxar um assunto e ele vai ser testemunha de Jesus ali. Eu não falo com as pessoas na fila do mercado, mas tem gente que fala comigo na fila do mercado. E ali eu vou ser uma testemunha do que Cristo fez comigo. Tem gente que entrega panfleto? Entrega panfleto e vai falando e grita no trem. Tem que ser o cara que grita no trem? Não. Mas ele quer ser testemunha de Jesus assim? Amém. O principal é ele ser testemunha. E um texto que eu queria deixar aqui, eu não vou ler-lo todo, mas está em 1 Coríntios, capítulo 9, quando Paulo fala assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo aqui ele fala, é aquele texto que Paulo fala que me fiz de fraco para com os fracos, me fiz como sem lei, como para que não tem lei, etc, etc. Paulo ele está falando o seguinte, cara, eu me torno escravo em ser alguém que vai ser uma ponte para o evangelho. E aí ele esmurra o corpo dele. O que significa isso? Cara, eu não vou fazer o que é minha vontade, o que é mais agradável para mim. O que é mais agradável para mim não é subir no púlpito e pregar, mas eu subo e prego. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que subir e pregar, mas estou dizendo que, cara, nem sempre vai ser, mas eu não... principalmente a liderança sempre vai te impulsionar a você fazer uma coisa que você não gosta de fazer, ou que você não está acostumado a fazer. Mas o que a gente quer despertar em você? Princípios,
Porque, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, leva uma palavra, aí você vai subir no púlpito e vai levar uma palavra. O que no mínimo você fez? Pegou a Bíblia durante a semana. Que talvez se a gente não tivesse chamado você para dar uma palavra, você não teria nem pego a Bíblia. Então, é sempre o que está por trás disso tudo. E aí a gente precisa esmurrar o nosso corpo e contra a nossa vontade. Porque senão vai falar, Deus, ó, eu sou assim, me usa assim, só do jeito que eu quero aqui, ó, estou confortável aqui. Não, vai ser desconfortável. Como Paulo fala aqui, cara, eu esmurro o meu corpo. E não é só corpo fisicamente, esmurra as vontades dele, todo o desejo dele, a facilidade que ele tem para uma coisa ou para outra. Claro que nas coisas que Paulo teve mais facilidade, ele fez, quer, né, ser diplomático e entrar em várias cidades, mesmo preso, e todas as condições que ele teve para fazer o avanço do evangelho. Mas ele fala que em tudo ele tentava pelo menos ganhar alguns, em todas as oportunidades que ele tinha, esmurrando todas as vontades dele. Então, não é para a gente submeter a vontade de Cristo ao nosso temperamento ou ao nosso jeito confortável, e sim ao contrário. Cara, eu sou tímido, mas, Senhor, se quer me usar para falar ali para 1000 pessoas, me coloca ali para falar. Eu sou tímido, eu sou, não sei, eu não tenho facilidade disso, mas se é por esse lado, me esforça. Claro que, o que eu estou querendo dizer com isso? Aqui todas essas lições, elas têm nos mostrado que Deus ele trabalha em nós a partir daquilo que a gente tem mais facilidade. Mas, muitas das vezes, a nossa mente nos limita para aquilo que realmente Deus quer nos usar. Então, de repente, você não tem facilidade agora, porque você ainda não foi despertado nisso. De repente, você ainda não foi provocado nessa situação. E, às vezes, você se descobre. Porque, às vezes, a gente vai conversar com alguns jovens, adolescentes, e fala assim, cara, o que você quer ser da vida? E o cara não tem perspectiva nenhuma de ser nada. Fala, não, nada. E aí, depois que você tem uma conversa, você fala assim, cara, você pode fazer isso você faz bem. E, de repente, você não tem a percepção de que é uma coisa que você poderia desenvolver. Né? Então, é isso. Não sei se eu fugi muito da lição, mas essa é a mensagem. Amém. Som. Não, exatamente isso, porque às vezes a gente está na zona de conforto, mas Deus tem um chamado que a gente precisa desenvolver. E a gente nem vai descobrir se a gente não for lá e, né, se colocar à disposição. Então, também tem isso. Às vezes você fala assim, eu não gosto de falar em público. Mas, às vezes, esse é o teu dom e você precisa experimentar e você vai ver o quanto aquilo era para você. Então, claro que é mais confortável a gente, né, ficar aí no nosso cantinho, mas Deus tem mais. Às vezes, a gente vai descobrir coisas que a gente nem imaginava sobre nós. E se alguém vê alguma coisa em você, dê crédito, porque às vezes você está camuflando algo que o Espírito já está pulsando, está revelando, e a gente mesmo, né, por medo, por várias questões, acaba se escondendo. Todo mundo fala assim, não, mas você é excelente nisso. A pessoa, não, eu não acho não. E está todo mundo vendo, está ali brilhando, que ela nasceu para aquilo, e talvez por palavras que foram ditas no passado, situações, ela acaba, né, não querendo fluir daquela forma ali. Quer falar? Tá me olhando com cara de fala? Então, vamos lá. A segunda parte é utilizando suas áreas de experiência. Alguém do time para ler? Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além de seu controle. Mas Deus permitiu que acontecesse para cumprir o propósito de sua formação. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiência do seu passado. Primeira, experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com sua família? Segundo, experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas na escola? Terceiro, experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? Quarto, experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Quinto, experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? E sexto, experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? É a última categoria, experiências dolorosas.
que Deus mais usa a fim de prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que o seu ministério mais significativo surja de sua dor mais significativa. E isso aqui são perguntas que nos ajudam no nosso propósito, no nosso ministério. Então, o que você aprendeu vivendo com a sua família? Que tem alguma coisa ali que você está levando para a sua vida, que você fala assim, cara, isso aqui, né? E você nem percebeu ao longo do tempo como isso foi forjado em você. Quando eu estava lendo a lição em casa, eu falei assim, cara, o que você aprendeu da sua família que tem a ver com Deus? E uma coisa, né, na minha família, pai de mãe, que eu não tenho contato com a minha família, pai de pai, que a minha mãe tem 3 irmãos, né? E eles são extremamente unidos. São extremamente unidos. E aí eu cresci num ambiente que, assim, o seu problema é o problema de todo mundo. A sua dor é a dor de todo mundo. Então, se alguém, sei lá, se algum adolescente na família queria fazer um pré-vestibular e não tinha dinheiro, não tinha como, todo mundo dividia a mensalidade em partes iguais e pagava. Alguém precisa de um exame médico que é caríssimo. Todo mundo dividia. E o que isso tem a ver com o reino? Tudo. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, uma coisa que, né, eu cresci vendo aquilo ali e era assim, constantemente, naturalmente, de forma que, verdadeiramente, tudo era em comum, tanto os problemas quanto as alegrias. Então, com certeza, tem coisas aí que você aprendeu, tem aprendido com a sua família, que serve para o propósito. Talvez tenha alguém na sua família que seja extremamente íntegro, né, que passou aquilo, ó, meu filho não pega nenhuma borracha na escola, né? Nenhuma borracha, olha material, ó, tá com uma borracha aqui que não é sua. E aí você aprendeu o quê? Você levou essa integridade, né, para a sua vida espiritual, no seu trabalho, tudo você faz com essa integridade. Então, isso precisa ser levado em consideração. E a gente não para, né, analisar, raciocinar. Pô, mas minha família foi horrível. Eu tenho certeza que a sua família não é 100% horrível. Porque todo mundo é criado à imagem de Deus e alguma coisa de bom, e talvez com a sua mágoa, o seu coração magoado, não esteja deixando você enxergar isso. Mas, com certeza, alguém, né, fez algo de bom nesse tempo aí que você viveu em família. Vitor? E qual a matéria favorita na escola? Minha, com certeza, não era matemática. Acho que da metade da população brasileira, né? A paz do Senhor Jesus. E Valdirene? Gosto assim. Gosto assim, para chamar logo a atenção. Eu sou colérica. Mas essa questão aqui, né, que foi falada aqui, na verdade, muito provável que o seu ministério mais significativo surja de sua dor mais significativa, né? Estou há muitos anos aqui na igreja, ótimo, muitos anos na igreja, né? E depois de muito tempo que a gente se tornou líder de juventude. E engraçado, né, que eu fui muito moldada na liderança de juventude. Olha que a gente só tem 5 anos, né? Porque na minha adolescência eu fui uma adolescente muito difícil. Eu tive uma adolescência muito complicada. Né, e tem ministério surgindo dentro de mim. E esse ano eu tenho até falado muito com a Sandra, com a Joyce, a gente está muito focada na questão das mulheres, porque também é um ministério que surgiu da minha adolescência, das minhas dores da adolescência, onde eu tinha a minha referência de mulher, que era minha mãe, mas eu me desvalorizei muito, né? Fui muito desvalorizada na minha adolescência, né? Fui muito foguenta na minha adolescência. Então, o que surgiu de mim, dessas dores todas da minha adolescência? Um amor muito grande pela juventude, pelos adolescentes, pelos jovens, para que eles não passem o que eu passei, para que eles tenham alguém para ouvir eles no momento que eles começarem a passar. Muitos de vocês aqui sabem que quando vem conversar comigo para contar uma treta, eu nem me espanto. Eu falo, né, já vivi isso aí, já vi muitas coisas acontecerem. Então, isso, eu creio que assim, a juventude hoje cresceu muito na nossa mão, claro, pela misericórdia do Senhor, mas porque isso surgiu de uma necessidade nossa de ajudar, de não permitir que vocês passem a mesma coisa que a gente passou. E esse ano, agora com as mulheres também, a necessidade de ver, de que elas
se sintam valorizadas, sabe? Que as meninas que cheguem lá na fase adulta não encontrem um grupo de mulheres destruído, mas que encontrem mulheres restauradas, mulheres, né, renovadas. Então, isso é muito real. O que o Senhor tem, que coisas tem doído no seu coração hoje? Tem muita gente que vê crianças, né, sendo maltratadas, crianças, e, cara, tem isso no coração, mas não desperta. Ah, não, cuidar de criança. Ah, não, ficar na salinha. Mas, muitas das vezes, é um chamado do Senhor para você. E porque as crianças são muito difíceis, a gente foge, né? Mas deixa o Senhor tratar essa dor que você sente, ou esse senso que o Senhor tem colocado no seu coração, para transformar esse ministério. A igreja e o reino de Deus vai crescer muito mais quando você se posicionar nesse momento. E uma frase que eu ouvi, uma vez eu nunca mais esqueci, eu sempre falo, é que uma ferida fechada é um ministério aberto. Né? Quando você é curado em alguma coisa, você fala com propriedade daquilo, é muito diferente. Né? Então, aqui vem até dando exemplo de quem é melhor para falar, testemunhar, né, para um casal que nasceu com um filho síndrome de Down, de uma pessoa que tem um filho nessas condições. Né? Eu posso falar tantas coisas para as pessoas, dar uma palavra de consolo, mas nada se compara a uma pessoa que realmente passou por aquilo. Você pode falar assim, não, irmã, trata com amor, com carinho, tenha paciência. Só você não sabe o que eu passo. E aí, quando chega uma pessoa que viveu aquela história, gente, isso aí é poderosíssimo, de uma forma que a gente nem imagina. Né? Ontem mesmo estava, né, uma subordinada minha me mandou mensagem, eu falei, pô, me mandando mensagem de noite, sábado à noite, pessoa do meu trabalho, eu falei, não é possível. Né? E ela falou assim, está com tempo? Eu falei, tempo? Defina tempo. Mas, né, e aí ela me mandou um textão lá, falando que ela estava, né, chorando muito e tal. E essa menina super alegre, super alta astral, super tal. E ela falou assim, não, estou passando por essa dificuldade aqui, esse problema. Falou assim, eu preciso que você me diga algo que não me faça voltar atrás na decisão que eu tomei. E eu fiquei... É uma responsabilidade, falar uma coisa que vai... Né? Eu falei, vou orar. Né? Vou orar por você, primeira coisa. Mas quando ela falou assim, preciso que você me diga que essa dor vai passar. E que você me diga algo que vai me fazer não voltar atrás nessa decisão, porque eu tenho certeza que essa decisão é de Deus. E se eu voltar atrás, eu falei, gente, pesado, sábado à noite. E quando ela me contou, eu prontamente tinha uma resposta. Por que eu tinha uma resposta? Porque ela me contou uma coisa que eu vivi. E eu falei assim, eu posso garantir para você que essa dor vai passar. E aí eu falei com ela, e eu falei assim, outra coisa, essa dor que você está sentindo não se compara a uma vida de desobediência a Deus, porque isso que você está fazendo é coisa de Deus, essa decisão é coisa de Deus. E eu passei exatamente pela mesma coisa. E aí eu falei lá com ela, então... eu pude garantir para ela que era a coisa certa, que depois ela ia colher frutos dessa decisão que estava doendo hoje e que vai passar. Agora, eu poderia, se eu não tivesse passado por isso, eu ia ali fazer um discurso bonito, mas que talvez não fosse atingir o coração dela. E aí ela agradeceu, tal, falei que a gente ia conversar amanhã, melhor pessoalmente, mas eu falei assim, eu vou contar para você a minha história. E aí ela vai entender todo o processo e eu vou falar assim, esse é o resultado final. O que você vai querer? E aí ela vai falar assim, não, vai doer, mas ela já vai saber no que aquilo ali vai dar. Então, é importante a gente também não esconder os nossos fracassos, as nossas derrotas, né? Porque às vezes a gente entende igreja, corpo errado, a gente entende relacionamento cristão errado. Isso é uma coisa que eu tenho combatido muito, né, conversando, que as pessoas não querem ser vistas nas suas fragilidades, nas suas fraquezas. E aí você se torna uma pessoa inacessível e talvez aquela sua dor, aquele seu medo, é o mesmo de outra pessoa. E aquilo ali pode levar alguém para desfrutar de uma vida abundante que a gente está escondendo porque a gente quer viver uma vida de aparência que Deus não chamou a gente para viver. Então, por exemplo, às vezes, todo mundo aqui já escutou o testemunho de Valdir, né? E eu já falei que eu estou, né, há 15 anos escutando e toda vez ele conta uma coisa que me deixa passada.
né? Outro dia ele estava lá em casa, contou, aí eu falei, gente, essa parte eu não sabia. Né? É pior do que as outras partes. Mas, e quando ele conta, né? E as pessoas podem olhar assim, porque a família do Valdir, aí tá ao vivo, né? Mas eles não vão ver, não. A família do Valdir, desde que eu entrei na família, eles sempre camuflaram. Eu achava super estranho, porque parece que nunca tinha acontecido aquilo. E eu, às vezes, queria comentar alguma coisa e não podia, porque eu falei assim, gente, será que eles sabem? Claro que eles sabem, porque, né, todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe. E porque eles tinham constrangimento, porque a família do Valdir é toda padrão, né? É toda bem-sucedida, os homens militares, as mulheres professoras, aquela família raiz, assim, toda padrão. E aí veio a ovelhinha negra, né? Desculpa, não é preconceito, né? E Jesus alcançou. E eles não falavam disso. Eu ficava assim, gente, que é isso? Aí um dia eu falei, né? Um dia eu peguei e rasguei o verbo. E quando ele conta o testemunho dele, talvez as pessoas falem assim, gente, ele não tem vergonha de falar essas coisas. Porque é realmente uma coisa que, né, aos olhos das pessoas, teria que ser escondida. Como as pessoas da família dele que não conhecem Jesus querem esconder, porque isso é uma mancha na família, isso é uma mancha na história. Mas, quando a gente se converte, imagina quantas pessoas o Valdir evangeliza, quantas pessoas ele consegue alcançar contando a história dele. Imagina se ele adota essa postura, não, sou nova criatura, estou aqui na igreja, ninguém vai saber do meu passado. É certo, toda vez que o Valdir conta o testemunho dele, prega, alguém vem abordar a gente no final e fala assim, mas eu preciso conversar. Na minha família, eu estou passando isso, isso e isso. Ora por mim, me ajuda. E aí o Valdir fala, ó, é assim, 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 se quiser, dá meu telefone, que eu ajudo. Imagina quantas pessoas sofrendo com a sua dor, sentadas ali, com um parente, ou a própria pessoa passando por essa dificuldade, e não tem coragem de se expor. E quando vê uma pessoa se expondo, ela vai lá, né, e fala, não, aqui é o lugar certo, onde existe transformação, onde existe mudança de vida. Porque o nosso testemunho é uma esperança. Para falar, você está passando por isso? Mas existe a graça, existe a misericórdia que me alcançou. Então, quando a gente deixa de fazer isso, de relatar isso, o que a gente está fazendo? A gente está ocultando a glória de Deus. A manifestação da glória de Deus para o mundo. E Deus não chamou a gente para ser preocupado com a nossa reputação. Deus chamou a gente para manifestar a glória dele. E mesmo que isso seja uma mancha na sua história, é uma mancha que vai apontar para a santidade, para a beleza dele, para aquilo que a cruz é capaz de fazer. Então, não esconda a sua história. Próximo GC, todo mundo confessando suas fraquezas. Essa semana, a semana de GC, glória a Deus, aleluia, todo mundo botando as suas feridas, né, para fora. Se você está aí, ó, online aí, ó, venha para o GC. E aí ele vem falando disso na lição, né? Se a gente ler que vai ficar repetitivo, né? Que a gente não tem que encobrir, que a gente... Isso mostra também para as pessoas que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. É um lugar de pessoas imperfeitas que estão sendo aperfeiçoadas pelo poder de Deus. Porque outro dia uma pessoa falou assim para mim, sabe o que mais afasta as pessoas da igreja? É porque as pessoas são muito certinhas, as pessoas são muito, né, e ali não é o meu lugar. E quando ela entra aqui, ela fala assim, não, caraca, aqui tem gente braba que, né, mas, cara, como que Deus fez na vida daquela pessoa? E aí a pessoa fala assim, pô, eu quero esse Deus, porque eu preciso ser uma nova criatura. E aí, né, deu um exemplo aqui de Paulo, que Paulo, né, era honesto sobre os seus acessos de depressão, ele admitiu, né, isso para as pessoas, e ele fala isso, né, lá no final da lição, tem essa fala aí de Paulo. Então, coloquem aí na última página. Quem tem que ler agora? Agora já me perdi. É o Wave? O Wave aí. Isso aqui é uma fala, uma confissão, um relato
do apóstolo Paulo. Pode ler? Sentimos que estamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos e a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. E Ele nos ajudou mesmo, e nos salvou de uma morte terrível. Sim, e esperamos que Ele faça assim para sempre. 2 Coríntios, do capítulo 1, do 8 ao 10. Só isso ou mais? Pode ler o próximo. Se Paulo tivesse mantido em segredo esse momento de dúvida e depressão, milhões de pessoas jamais teriam sido beneficiado dela. Somente experiências compartilhadas podem beneficiar os outros. Aldous, não vou conseguir não, disse, experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. O que você fará com as suas experiências? Não desperdice a dor, use-a para ajudar os outros. Isso aí é exatamente isso aqui, né, que a gente estava falando. Então ele falou, sentimos que estávamos condenados à morte. Nós vimos ali que nós éramos fracos. Então o que a gente poderia fazer com relação a isso? E a gente precisa fazer essa admissão aí das nossas fraquezas. Por quê? Porque isso aponta para a força de Deus. E uma frase, ele está falando que não desperdice a dor, né? E uma frase que eu li uma vez, e eu falei assim, é verdade. E a frase era a seguinte, o cristianismo é a única religião que não desperdiça nada. Nem a sua dor, seu fracasso, suas frustrações, suas qualidades, defeitos. O cristianismo não desperdiça nada. Porque tudo aponta para o perfeito. A Carol falou outro dia isso para mim, falou assim, os nossos erros comunicam mais do que nossos acertos. Então, às vezes, você acha, errei com alguém. Você acha, caramba, isso aí foi o fim. Mas o seu arrependimento, o seu pedido de perdão, demonstra a humildade que o Senhor espera dos seus discípulos. Ou seja, aquele erro ali te levou para um lugar que comunicou algo muito importante no reino de Deus, que é o arrependimento, que é a reconciliação, que é a humildade, que é o reconhecimento, das nossas falhas. Então, às vezes, a gente fala assim, não quero errar, não posso errar. Mas, a gente não quer errar, mas a gente vai errar. E quando a gente erra, de que forma eu vou manifestar a glória de Deus através desse meu erro? Então, a gente usar toda a minha dor. O que isso vai servir para o reino? E eu falo que a igreja, e não estou falando de âmbito de ministério adorar, mas estou falando de reino. E tem muitas coisas na internet, enfim. E você fala assim, caramba, essa pessoa aqui está se expondo, dessa forma, falando aqui que ela foi abusada sexualmente, por exemplo. E aí aquela pessoa traz aquela pauta para o contexto da igreja. E aí você não sabe a quantidade de pessoas que já sofreram abuso e tem todo um histórico por trás que não permite que ela entenda a paternidade de Deus. Então, uma pessoa, quando ela se expõe, ela faz daquilo seu ministério, aquilo ali abençoa diversas vidas. E aí, quando alguém vem me contar um problema, eu só fico pensando assim, quando essa pessoa for curada, a gente precisa dessa pauta. A gente precisa dessa pauta. Quantas pessoas sofrendo por doenças emocionais? E a gente não tem ninguém ainda para falar assim, eu vivi esse fundo poço, Jesus me ergueu, eu estou lutando, e é uma coisa que está atingindo a geração de forma generalizada. Cadê as vozes? Eu assisti um podcast esses dias, recomendo o Jesuscope, com o Saulo, que ele faz o quadro Vocês Entenderam Errado, e eu fiquei chocada, porque ele sumiu um tempo,
voltou e nesse podcast ele falou assim, uma vez ele estava pregando sobre depressão, ele falou uma coisa muito insensível. E ele viu um comentário assim, com certeza esse pastor não sabe o que é depressão. E aquilo tocou no coração dele. Depois de um tempo, ele passou por um período agora recente de depressão profunda. E ele sentiu aquela dor daquelas pessoas. Aí ele foi, né, ajudado pelos amigos cristãos, foi no médico, enfim. E aí ele estava falando assim, uma coisa que Deus falou comigo, que Deus vai permitir que muitas pessoas adoeçam ainda para entender a dor das outras pessoas e passar a ajudá-las. Cara, aquilo ali, eu falei assim, é real, porque agora ele tem propriedade para falar daquilo ali. Então tem muita gente, imagina quantas vidas não vão ser abençoadas sofrendo por doenças emocionais, que a gente sabe que é o mal hoje em dia por conta daquilo, né? Então, a gente precisa se expor de verdade, né? Não, mas isso aí, esse assunto aí, quando você for curado, você vai sentir necessidade de se expor. E talvez, se você não tem essa coragem e você acha que está curado, você não está. Porque se você estivesse, você já estaria fluindo através dessa dor aí que você passou. Então, o final, né, diz assim, após analisar as 5 vias que Deus utiliza a fim de moldá-lo para o ministério, espero que você chegue a um profundo reconhecimento da soberania de Deus e obtenha uma ideia clara de como Ele o preparou para o propósito de servi-lo. Utilizar a sua forma é o segredo tanto da frutificação quanto da realização no ministério. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse de seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade e suas experiências. Quanto mais adequada a combinação, mais bem-sucedido você será. E aí, para finalizar, alguém lê aí quem achar Romanos 8, 28, 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todas são todas. Todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas? Não, daqueles que amam a Deus. E para quê? No 29 fala, qual é o objetivo final disso tudo? É que nós sejamos semelhantes a Jesus. Então, todos os seus processos estão contribuindo para uma única coisa, que você seja mais parecido com Jesus. Então, se permita ser moldado para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar aí para vocês terem 5 minutos aí de conversa aí para se organizarem, tá? Quem quer orar? Sem briga, sem confusão. Yasmin, eu sei que você quer. Você está me olhando com cara de que quer. Quero orar, quero orar. E olha o homem de oração. Vamos ficar de pé. Tá vendo? É o sono aqui já. Oremos. Senhor Deus e Pai, primeiramente, Senhor, te agradecemos mais uma vez pela Tua presença em nosso meio, Deus. Estamos aqui gratos por mais uma aula, Senhor, mais um momento de aprendizado, de capacitação, Senhor, vindo do alto, Pai. Seja conosco, Pai, que cada palavra, Senhor, que cada ensinamento aqui, Senhor, possa ter, Senhor, criado raízes nos nossos corações, que possamos não só ficar na teoria, Senhor, mas praticar, Senhor, vivendo, Senhor, o Teu Evangelho de forma, Senhor, verdadeira, Senhor, impactando as vidas lá fora, Senhor, para que almas possam também conhecer a Ti, Deus. Seja conosco, Senhor, nos dá um fim, Senhor, de
de aula, Senhor, na Tua presença, Senhor, que possamos ter um dia também, Senhor, em Ti. Isso tudo peço em nome do Filho Jesus Cristo, com perdão dos meus pecados. Amém. Então, ó, a gente tem 5 minutinhos aí, nem sei se são mais 5, mas para vocês se organizarem aí, que hoje é dia